falar isso, assim, só... Não quero. Então não vou falar. Não quero Corta falar. essa parte. Não quero. Não sabia que você ia falar isso. Você tá gravando? Não tá gravando. Agora não. E aí? Muito bom? Curtiu? O que você achou do papo? Foi ótimo. Não sei, todo mundo quer saber. O mais legal é a galera do corredor comentar. Thiago, não. Vai. Deixa eu arrumar meu caminhão. Ela tá gostando de ser artista. Oficialmente. É isso aí. Tá bom, Denis? Fala, NS Techers! Estamos mais um episódio do Giro NS Tech. E hoje nada mais, nada menos do que Renata Galucci. Olá. Talvez poucos conhecem a Renata ou Renatinha, mas ela é uma das cofundadoras da NS Tech. Sim, a NS Tech teve na sua base de fundadores uma mulher. Uau. Que abertura. E aí? Como é que é ser uma das fundadoras da NS Tech? É uma gratidão imensa, porque quando a gente começou, quando eu entrei, né, e eu não entrei logo no início, que você e o Vasco já estavam discutindo o projeto, mas acho que eu fui uma das primeiras. Terceira, né? Porque Terceira. assim, foi o Vasco, aí eu, e aí você logo em seguida. Eu lembro que isso foi Em janeiro. Dezembro de 2019, foi com a primeira vez que você passou, que eu te vi lá no WeWork. Que a gente foi fazer discutir sobre o site. Isso, no New York lá da Tílio Inocente. Lembra? Tinha uma salinha lá que o Vasco alugou, né? Lembra? E daí o 2019 inteiro passou eu e ele lá. Foi. Aí no final do ano eu cheguei. E aí a gente ainda, assim, na cabeça dele estava certo. Mas não era, acho que ele queria uma validação do nome, Niche. Ainda teve um pouco de discussão, mas logo definiu o nome. E aí a gente foi discutir o logo, o site que estava com a Nina. Mas vamos explicar, né, pra turma. Porque assim, quando a gente tá falando lá no passado, né, na verdade, a ideia era criar a gestora. A gestora, né? Exatamente. Que foi, não tinha nome, não era, a gente chamava de Gestora Vasco. Tinha uma pasta lá, Gestora Vasco. Exatamente. E aí entrou a Renatinha e tal, e aí a gente começou a ver bastante, principalmente pensar em qual que seria uma tese de investimento, né? Eu lembro que, assim, tinha muito a questão da tese, porque logo em seguida veio o Gonçalo. Eu lembro de falar com ele, logo que eu cheguei, ele ainda estava na Espanha. Você sabe como o Gonçalo apareceu? Porque ele estava alguma coisa com a Pet Love, não é? Isso. Bom, nisso eu acho que é importante contar, né? Voltando aqui atrás, para a gente tomar uma sequência aqui mais didática. Em janeiro de 2020, foi quando a gente montou essa gestora Vasco, certo? E aí a gente... Não tinha escritório, não tinha nada. Não tinha nada, mas a gente foi pra Tarpon. Foi. Lembra? No escritório antigo da Tarpon, lá uma salinha lá no fundo. Na Tabapuã com a Faria Lima. Uma salinha lá no fundo, jogada, sem ar-condicionado, sem nada. Era a gente lá. E aí a gente... e aí naquele momento... O Vasco estava em conversas com o Gonçalo para trazê-lo. Mas também. Na verdade, a Tarpon, naquele momento, tinha uma das investidas, a Pet Love. Isso. E aí a Pet Love estava num processo de contratação de um executivo e contratou uma consultoria chamada Egozender, que é tipo um headhunter aí. Lá achou o Gonçalo, que alguém falou, Vasco, faz sentido você conversar com o Gonçalo. Pelo menos é assim a conversa que eu sei. Ele tinha e, né, todo o histórico dele. E então éramos nós três, e um pouquinho depois, que foi quando começou a pandemia também, né? Diga-se de passagem.
Mas aí o que eu estava querendo lembrar é que a gente estava discutindo a tese, mas já tinha conversas um pouco mais avançadas com a Buoni na época. Lembro da gente Isso. assinando o MOU, foi bem nessa época. Eu não entendi o que ele falou. MOU, a gente tem que explicar. MOU é o termo de É o termo que a gente assinou intenção de compra. de compra com Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! as diretrizes da aquisição. Então, era uma intenção, mas a gente ainda estava muito incipiente no início. Lembro de ter ido lá na Buoni, conheci o Ciro, conheci o Eliel, também foi bem nesse comecinho. E aí, pum, logo em seguida veio a pandemia. E aí? Eu lembro disso, hein? Lembro disso. muito, porque foi na primeira semana que a gente foi para o escritório da Tarpon. Não, Escritório lindo, a gente estava super feliz, porque E finalmente... quando a Tarpo mudou aqui no Cidade Jardim, Foi quando a Tarpon mudou para a Cidade Jardim. finalmente a gente saiu de uma sala de 10 metros quadrados para uma sala de 20 metros quadrados. Mas era era um upgrade enorme, porque era um escritório, a gente tinha a nossa sala, o nosso espaço. E a gente estava super feliz. Primeira semana, Pum, acabou. Fechou tudo. Fechou tudo. 16 de março, lembra que foi programada a pandemia? Eu lembro que foi Eu estava exatamente indo para o isso. escritório e veio no grupo do WhatsApp que alguém da Tarpon tinha pego Covid, tinha sido testado positivo, e aí não era para ninguém mais ir. E a gente nunca mais, durante muito tempo, nunca mais foi. E aí eu lembro que foi um pouco confuso, porque a gente já estava no início de um projeto, então já não tinha muita coisa estruturada, né? E ainda a gente longe. Então, o Vasco, o Thiago, o Gonçalo estava ainda na Espanha, ele estava chegando. Ele estava chegando, eu lembro que ele chegou com Covid. Ele chegou com Lembra? Covid, isso mesmo. Que ele ficou isolado num apartamento Foi. e aí ele... Trabalhando, coitado, igual um louco, porque já estava isolado ali. E aí foi quando a gente começou, de fato, a colocar até acho que o papel de cada um, né, dentro da niche. Então, o Gonçalo... Qual foi seu primeiro papel na niche? Foi a Buoni. Boni. Mas o que você fez na Boni? Na diligência da Boni, que assim, né? Hoje, gente, tem empresas que a gente traz para o ecossistema que a gente demora... por exemplo, quando a gente fez a fusão com a Praxo, a gente fez em 40 dias. Né? A Boni, que foi a primeira, e acho que foi a que mais teve mais extensão de tempo, não só por causa da pandemia, mas também porque a gente estava construindo o sonho NSTech, a tese, foi 9 meses de M&A. 9 meses. Foi, porque a gente fechou em dia 1 de dezembro, né? Isso. Exatamente. Mas eu acho que a Boni, ela traz uma peculiaridade de ter sido a primeira, aonde a gente também estava aprendendo. Né? A gente aprendeu muito com o processo. Sem dúvida. A gente... ela foi uma excelente escola para os próximos M&As seguintes, né? Tanto que muito do que a gente fez foi por ter errado na Boni, foi por ter passado pelo processo da Boni. Mas até pelo meu histórico, né? Quando a gente assinou o MOU, a carta de intenção com a Boni, eu fiquei focada na parte financeira. Então, era desde o modelo, desde a gente fazer qual que seria a projeção do fundo para os investidores, do FIP, toda a diligência, e depois o pós, que foi a parte dos contratos, né, que também foi uma emoção bastante ali. Emoção. Foi bastante. Porque também foi a primeira, então a gente ainda estava tentando encontrar o melhor tom, né, entre uma nova sociedade, porque era a gente trazendo mais 2 sócios, então... E eu acho que eu quero fazer uma pausa aqui para falar, acho que o mérito que o Ciro e o Eliel tiveram, porque no final eles acreditaram num PPT, acreditaram num sonho. Eles compraram um sonho, totalmente. Sem dúvida. Era literalmente o Vasco vendendo areia no deserto, e eles falaram, bora. Exato. Né? Então, porque as outras que chegaram, já existiu. Já vem com uma coisa mais sólida, com alguma coisa dentro, né? O Ciro e o Eliel realmente. E acho que foi muito legal, porque teve um fit de
Eles contam isso, né? Que eles já tinham sido abordados por outros investidores, mas o fato dessa coisa do Vasco ter sido empreendedor, né? Você mesmo, o Thiago, o Gonçalo, todo mundo ali, acho que viveu as mesmas dores que eles passaram para construir a Buoni, e aí teve uma identidade grande, uma vontade de construir, crescer juntos. Acho que foi bem legal. Como todo o processo de M&A foi super desgastante, no final ninguém mais aguentava. Teve discussões, brigas, mas sempre acho que dentro de um bom senso, respeito. Acho que assim, o pessoal da Buoni tá, assim, foi de parabéns, porque foi no meio de uma pandemia, todo mundo... Tudo online, lembra os workshops malucos que a gente fazia online? Tudo online, todo mundo, querendo ou não, né? Bem difícil. Estava numa época mais fragilizado e a gente não sabe da vida pessoal de ninguém, mas podem ter perdido pessoas conhecidas. Então, assim, eles realmente também têm um mérito muito grande. Eu lembro muito, eu passei acho que durante um mês que eu todo dia 8 da manhã tinha reunião com o Lucas, porque ele começava o dia dele na Buoni, né? Então ele não podia me atender durante o dia. Então a gente marcava tipo 7h30, 8 da manhã durante um mês, todos os dias para tirar dúvida, para ele me explicar, então foi uma coisa realmente assim que eles... E Renatinha, quem é a Renatinha antes de tudo isso? Eu sei que assim, né, a gente tá falando aqui de M&A e tal, você é um espetáculo com números. Né? E, para quem não sabe, na época da AGV, a Renatinha trabalhou quanto tempo na AGV antes? 4 anos. 4 anos na AGV? E cuidava do M&A da AGV. A AGV aí teve uma história de 7, 8 transportadoras que comprou. Foi. E a Renata tocou o processo, né? Mas conta um pouco, como é que você começou, qual que é a sua história, enfim. Bom, eu sou a caçula tenho 2 irmãos mais velhos, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. E quando foi a época de prestar faculdade, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha mais ou menos na cabeça o que eu queria fazer, mas obviamente não aonde eu iria trabalhar. Eu tinha muita influência da minha irmã, ela tem 6 anos a mais que eu, e aí ela fez a mesma faculdade que eu, fiz administração na GV, e eu achava aquilo tudo muito legal. E eu falei, também quero fazer. E aí, como você falou, né, gosto muito, sempre fui muito boa com matemática, números. Quando eu entrei na faculdade, já foi meio claro o caminho que eu fui traçando para a área de finanças, né? Porque administração, tenho muitas amigas que foram para marketing, mesmo para a área de gente. E eu fui muito rápido para a área financeira. Daí eu fui fazer um estágio, passei de um processo seletivo para a área de fusões e aquisições do HSBC, quando eu era estagiária, já no penúltimo ano. E aí eu passei e fiquei 1 ano lá. E assim, eu me encantei com a área de M&A, porque na época, assim, eu achava aquilo o filé do que eu podia estar fazendo, porque é uma área muito estratégica dentro da empresa e muito completa. Você trabalha desde a parte financeira, da parte jurídica, da parte operacional. Você precisa ter um entendimento inteiro, né? E você... Ser bom de negociar. Você tem que ser bem completo, né, em relação a isso. E você lida muito com os altos executivos das empresas, né? Como é uma área muito estratégica, você... Mesmo estagiária, você participa de coisas que eram com o presidente, com diretores. Então, eu achei tudo aquilo incrível. Falei, é isso que eu quero. E me encontrei. Só que eles fecharam. O HSBC não estava indo bem no Brasil na época. E eles estavam diminuindo muito a operação.
e na época eles simplesmente demitiram a área inteira, de umas 15 pessoas, menos os estagiários, que era eu e uma outra, a Bruna na época, uma querida. Pelo contrário, teve o dobro de trabalho para fazer estagiário. E ficou o Edu Mufarrege, que um dos fundadores da Tarpon, ele era meu chefe lá na época, e o Dan, que também trabalhou na Tarpon. Deixaram os mais os mais low cost da época. Não durou muito tempo, óbvio, porque não fazia sentido. E eu estava me formando também, então acabei saindo, foquei no TCC na época, e logo em seguida fui trabalhar numa gestora que estava montando uma área de M&A, na Stratos, com o Samuel. E aí foi lá que eu conheci o Samuel, fiquei lá durante acho que 1 ano e pouco, e o Samuel saiu para montar uma empresa dele, que era a Voga na época, com outros 2 sócios. E me chamou para ir junto com ele. Então eu fui, assim, mais uma vez, numa empresa do zero, a gente alugando escritório, montando site, enfim. Renatinha sempre foi empreendedora. Sempre começando coisas do zero. Não, e foi muito legal, porque, enfim, depois foi crescendo e foi na Voga que o Vasco veio procurar, quando eu estava na Voga, que ele veio procurar uma empresa para assessorá-lo no processo que ele queria fazer na GV. Ele queria levantar capital com um fundo de private equity para esse processo que ele tinha de consolidação do mercado de operador logístico. Então, ele contratou a Voga, e eu era a pessoa que estava alocada estava à frente do projeto. E aí, a minha relação com o Vasco estreitou muito, porque eu tive que conhecer muito bem a GV para poder vender a GV na época. E a gente se deu muito bem trabalhando juntos, foi uma dinâmica boa. A gente fechou o processo com a Equity, na época, com a Equity International, do Sanzel. E aí, um tempo depois, o Vasco teve a vontade de montar ao invés de ficar contratando uma empresa para fazer os M&As, ele quis internalizar. E aí ele me chamou, na época, para a GV, daí eu fui. E aí foi muito legal, assim, eu já tinha essa vontade, porque, querendo ou não, quando você está na parte da consultoria, você fica meio de fora, né? Não é o dia a dia da companhia. Não é o dia a dia, e eu tinha muito essa vontade de participar do dia a dia, de entender melhor a operação, de estar dentro e não só na parte do PowerPoint, do Excel. E aí eu achei uma super oportunidade quando ele me chamou. Renatinha todo dia, em Vinhedo. Nossa, nem fala. Daí eu morava em São Paulo, moro, né, em São Paulo. Todo dia eu pegava estrada, ia para Vinhedo. Mas também tinha 20, isso aí foi em 2008, 28 anos na época. Estava na época de fazer essas coisas. E eu ia todo dia para Vinhedo, voltava, de vez em quando dormia lá. E aí foi muito legal esses anos lá, a gente fez muitas aquisições. Qual, nessa época que você ficou dia a dia, que você sentiu a GV, enfim, qual foi seu maior aprendizado? Eu acho que o maior aprendizado é que, assim, a execução é muito difícil. Porque a gente tinha, mais uma vez, um plano, né, um business plan certinho, todo coerente, fazendo todo sentido. E na prática, planilha era lindo. Na planilha é lindo. E na prática, a gente tem outros desafios que não são... assim, muitas vezes a gente não consegue antever quais são. E lá teve uma coisa específica, né? Que acho que teve uma aquisição que foi um pouco mais complexa, que tirou um pouco também o foco do que era a GV desde sempre, né? Então foram muitos aprendizados na época. Acho que cresci bastante lá, fiz excelentes amigos lá, até hoje, né? Encontro
e gosto muito. Mas eu estava numa fase pessoal que eu já estava repensando, né, o que eu ia fazer. Eu estava para casar, tal, e calhou que meu pai também estava precisando de ajuda na empresa dele na época. Eu querendo casar, ter filho, essa dinâmica de ir para Vinhedo todo dia também era complicado a longo prazo, né? Pensando. E aí, na época, eu decidi sair, fui trabalhar com meu pai, e aí executei o plano de casar e ter filhos. E quando foi. E aí eu fiquei bastante tempo, né? Porque isso foi em 2012. E aí eu tava já querendo voltar. Na verdade, eu tava muito confusa na época, porque nesse meio tempo eu comecei a ir para um lado de. Eu fiz até, não sei nem se você sabe isso, mas eu fiz um mestrado em educação infantil. É mesmo? Não, isso eu não sabia. Fiz um mestrado em educação infantil, com TCC e tudo. Fiz assim, tenho diploma. Renatinha. Porque eu estava querendo ir para essa área De educação. Trabalhar em alguma Mas que queria trabalhar em... Queria ir para terceiro setor, queria... Acho que depois que eu tive filho, essa questão mexeu um pouco comigo e aí foi que o Vasco ri, né? Que eu fui procurar ele, que, né, sempre... Nesse meio tempo afastada da GV e... Eu sempre ia, de vez em quando, encontrar com o Vasco, a gente se atualizava. Tomar um café, almoçar. E numa dessas, eu estava contando para ele meus planos de ir para o terceiro setor, que eu queria... E aí ele falou, não, para tudo. Ele estava vendendo a GV na época, em 2019, isso. E a ideia era... Aqui cruzando a história novamente, essa já é a época que tinha tinha a salinha isso. do YouWork eu fui lá na Tilho. Sim, exato. Foi lá um dia que você apareceu, Renatinha. Não, mas eu fui lá outras vezes conversar com o Vasco. Mas, assim, algumas vezes até a gente... Até ele te convencer. Até falar, não, ok, vamos. E aí abandonei meus planos. Aliás, abandonei não. Adiei, que eu fiz um combinado com o Vasco, que a gente ainda vai ter a nossa fundação. Olha, isso é um compromisso? Isso é um compromisso. Que é a Fundação NSTEC, é isso? Fundação NSTEC. Teremos isso. E eu pretendo... Quem escutou até aqui está sabendo que a Renatinha, uma das cofundadoras da NSTEC, conselheira hoje, está dizendo que ainda, em algum momento... vai montar uma instituição, fundação, algum braço da NSTEC para a gente? Eu gostaria muito que fosse focado em educação. Em educação. Mas, enfim, alguma coisa que a gente ajude... Você sabe, eu acho legal contar isso, né? Que assim, sem dúvida nenhuma, se a gente quer construir um ecossistema que de fato a gente consiga ter um posicionamento global e consegue realizar o nosso sonho, como a gente acha que a gente tem esse potencial, a gente precisa muito falar de educação e desenvolvimento de pessoas. Com certeza. Sabe que esse ano a gente fez uma parceria com o pessoal do interior de Sergipe. E então assim, já começamos a fazer a fundação desse seu sonho, Rê. Porque legal. A gente trouxe uma turma de lá, a gente pagou o bolsa por 6 meses, eles estudarem aqui em São Paulo, ficou aqui estudando numa escola super legal que chama 42, que ensinou a galera a programar, enfim, já é uns meninos super prodígio que, cara, começaram a programar. Mas a ideia é eles estudarem com compromisso da gente contratá-los depois. Já contratamos. Esses meninos, mandando um abraço aqui para eles, estão começando a trabalhar na Trize, no squad legal. Lá que montamos, acho que mês passado ou retrasado, que começaram para trabalhar no Super App, né, que a gente tá aí no braço de desenvolvimento, e vão continuar a estudar. Então, eles vão trabalhar meio período e vão continuar a estudar por mais 1 ano e meio. Incrível, demais. Então a pedra foi lançada. Maravilhoso. É isso. Perfeito, muito bom. Mas vamos fazer muito mais.
Vamos. E Rê, conta aí, porque assim, né? Uma outra coisa da NSTech, que a gente fala muito aqui, eu não sei se você sabe disso, mas hoje a gente tem 4.600 colaboradores, mais ou menos, Sim. né? E 40% são mulheres. Porém, apenas 22% ocupam cargo de liderança na empresa. Imagina. Eu não tinha esse número, mas imaginaria que é algo próximo disso. Isso é uma consequência de um setor que logística tem um puto histórico um pouco mais masculino, enfim. Qual que para as mulheres, para as NSTechers, mulheres que estão escutando a gente, qual dica, recomendação, conselho de carreira, enfim, como se desenvolver como uma líder que você daria, que você faria, meu, o que a gente pode fazer? Tá. Bom, eu tô numa área, né? Se você for pegar o mercado financeiro, é muito parecido. Pouquíssimas mulheres e mais ainda poucas em cargo de liderança, mas com uma mudança, né? Acho que se for pegar lá atrás e hoje, obviamente, houve melhora, não é o ideal. Mas eu sempre me sinto, assim, né, na minha história, eu sempre fui a minoria nos ambientes aonde eu estive. Eu, particularmente, nunca isso para mim foi uma barreira, nunca me incomodei com isso. Eu sou uma pessoa que, assim, talvez eu não levo muitas coisas pro lado pessoal, então eu não fico muito melindrada com as coisas, talvez por isso, talvez eu me encaixe melhor, eu trato as relações de forma muito profissionais, e aí tem que ser de igual para igual, não tem essa Mas, obviamente, a gente tem que se impor, a gente tem que ser dura quando é necessário, com respeito. Eu ainda, né, sou uma Renatinha, então eu sou mulher, eu tenho uma fisionomia né, mais delicada, né, pequenininha, então eu acho que é mais um desafio ainda, né? Mas eu acho que é isso, é você ter segurança daquilo que você está fazendo, firmeza, não levar as coisas para o lado pessoal, porque isso é uma coisa que eu tento falar muitas vezes para as pessoas. A gente, às vezes a pessoa está falando, não é nem algo direto com você, né? Ela pode estar num dia ruim, é óbvio que não justifica, mas a gente tem que, às vezes, deixar para lá e tocar as coisas, assim, daquilo que realmente importa e seguir atrás dos sonhos, né? Eu acho que cada vez mais não tem mais esse negócio do que é setor para homem, setor para mulher. Acho que não existe isso. Graças a Deus, eu vejo pelos meus filhos que, né, eles falam que até para eles futebol não tem mais para menino, para menina. Uma das melhores da seleção do Rafa, né, no clube, ele tá na seleção do clube. Uma das melhores jogadoras é uma menina e eles todos falam que ela é uma das melhores. Eu acho isso incrível. Ela se coloca né? Então, eu acho que é isso. Aquilo que a gente tem amor, paixão, a gente se coloca, a gente se entrega e não deixar ninguém falar que a gente não pode, algo que a gente realmente pode. Legal. E se impor, a gente tem que se impor. Baita conselho. Baita conselho. Acho que é isso. Mulherada, se impõe aí, vamos aí fazer acontecer. Que acho que aqui tá um baita exemplo, que é a Renatinha aqui. Mostrando que, puta, aqui tem abertura e Total, o que a gente mais quer é essa diversidade. Não, e é importante, porque a gente, como mulher, a gente traz, acho que outras... primeiro que eu brinco, né? A gente é malabarista. Então, imagino, né? Que muitas aqui estão no mesmo, que a gente é mãe, mulher, a gente
tem a vida pessoal, tem o trabalho, tem os pais, família. Então, assim, você ter que né, equilibrar todos esses pratinhos não é fácil. Então, a gente já é incrível por isso. Por conseguir. Eu sou um desastre, não esquece. Por conseguir fazer tudo isso. Então, assim, acho que a gente tem que olhar para toda essa capacidade, esse interior que a gente tem e botar isso para fora e se impor e, de fato, falar: eu sou incrível, porque nós somos. Sem dúvida nenhuma. As mais incríveis do mundo. Rê, qual que é o livro mais legal que você já leu? O livro que você poderia indicar para quem tá escutando a gente? Putz, eu sou como uma capricorniana raiz. Eu gosto muito de ler biografia, livro de história real. Eu não gosto de ficção, não. Então, assim, para mim são os livros de biografia que eu. Incrível, que também os meus livros favoritos são biografia também. Os que eu mais gosto. É que você é capricorniano também, esquece. Deixa eu te contar um negócio aqui. Eu não acreditava nessa história de signo. Todo mundo falava assim, você é capricorniano, você... Eu não acreditava. Até que, né, continuando a história aqui, fomos fazer o contrato social da Niche. Foi. É verdade. Aí aparece um documento para eu assinar. Aí eu falei, bom, deixa eu conhecer melhor, né, a turma. Não, e a gente tinha uma planilha para preencher a planilha, com os dados para colocar no contrato. Para ser mais fácil Isso de aí. inserir no contrato. Isso aí. Aí eu coloco lá. Aí, bom, aí beleza. Aí vem Gonzalo, aniversário 13 de janeiro. Vem lá, Renata Galucci, aniversário 19 de janeiro. Aí vem eu, 20 de janeiro. Eu falei, pô, todo mundo aqui capricorniano. E o Vasco, né, 30 de outubro, escorpião. Aí eu falei assim, nossa, cara, como assim? E se não bastasse, eu casei com alguém de escorpião. Afe Maria. Aí eu comecei a falar, cara, signo, escorpião e capricórnio tem tudo a ver. Porque assim, é inacreditável isso, né? Agora eu acredito em signo. Eu acredito um pouco nas características. E eu sempre fui uma capricorniana muito focada, muito racional, muito ambiciosa. Muito meta, assim, muito certinha. Então, né, o capricorniano, ele é essa pessoa mais focada, Mas eu lembrei agora... Então, assim, eu sou uma pessoa que eu leio muito mais biografias e livros de história real, né, contando a vida e tal. Mas eu acho que um livro que me veio agora na cabeça que não é nada disso é um livro que chama Mentes Inquietas, que é um livro que, quando o Rafa foi diagnosticado com TDAH, a terapeuta dele falou, leia para você entender o seu filho. E foi muito legal, porque ela trata o transtorno, né? Ela explica muito como o cérebro funciona. Então, ela desmistifica como o TDAH como uma doença, mas sim como um funcionamento diferente, nem melhor, nem pior. E acho que foi um livro muito legal para eu conseguir lidar com o Rafa da melhor forma e entendê-lo e não ficar tentando mudar, né? Porque, eu nunca vou conseguir mudar, e 2, eu acho que a gente aceitando e ajudando é a melhor coisa. E é tão legal que quando eu fui contar para minha família, né, fui contar para o meu pai, antes de contar eu pedi para ele ler o livro, porque eu queria que ele tivesse o mesmo olhar dele, né, e não tivesse nenhum... Porque, que legal. Porque até por ser uma coisa que não se falava lá atrás, meu pai não, imagina, nunca tinha ouvido falar direito do que é tal. Então foi uma forma também de todo mundo acolhê-lo da melhor forma. E é um livro muito legal, porque a gente que está falando muito de coisas mentais, né, hoje em dia, e saúde mental, eu acho que mostra de uma forma muito fácil o funcionamento do nosso cérebro.
que não é fácil. Não, nada fácil. Não é muito complexo. Né? Então fica a dica, é um bom livro, chama Mentes Inquietas. Uma música. Música? De bate-pronto. Eu não Uma sei. música de bate-pronto. Você fala assim, puta, é a música que... Olha, por incrível que pareça, hoje em dia eu tenho uma ligação muito forte com música por causa também dos meus filhos, porque eles estão... E eu ouço muito música com eles. Então eu vou falar uma música que não é o que... que não lá é... vem, lá vem. Mas lá é uma vem. música que assim... Foca a câmera, foca a câmera. Que, tipo, eu falaria assim, porque é mais pelo momento da gente cantar junto no carro, gritando e todo mundo, do que, de fato, pela música. Mas é o Believer, do Imagine Dragons. Pô, mas essa é animal. Sim, mas... eu gosto demais, meu. Poxa. Eles amam e aí eu acabo que... É a música do momento. Sua, é a sua música agora. É a música minha com eles, me traz boas lembranças, vamos assim dizer. Quem está no conselho da Nestec? O que acontece lá? O que se faz lá? É um aprendizado gigantesco. Para mim, assim, acho que cada reunião de conselho é como se eu tivesse tido um mini curso. São pessoas, né, incríveis que estão lá. As discussões são muito legais em termos de estratégia, de futuro. E mais do que isso, assim, né, como a gente hoje em dia mudou muito a reunião de conselho, né? Começo participava todo mundo, era aquela... O negócio foi se profissionalizando. Eu já participei de várias, já. Enfim. Acho que mudou bastante. Conforme a gente foi crescendo... Foi ficando uma coisa mais com cara de conselho mesmo. Mas além de um aprendizado enorme, né, que cada reunião eu acho que tem outras duas coisas. Um é um sentimento muito legal de toda vez ver esse filho crescendo, né? Então é um filho que está crescendo, ainda acho que não tá na maturidade, mas, né, a gente viu o embriãozinho, todo esse processo. Um slide. E aí, né, e hoje já é isso aqui, com tudo que a gente que foi construído, então tem essa sensação que é maravilhosa. E aí, como eu ia falar, né, a reunião a cada 3 meses. É impressionante como a empresa, em muito pouco tempo, tem dado saltos gigantescos, né? Então, você vai olhando, não é mais do mesmo. São novos desafios, são novas coisas que a gente vem buscando. A gente, em pouco tempo, conquista e aí já tem que conquistar mais. Então, acho que dá para ter... essa reunião, ela mostra bem como a evolução tem sido muito rápida. Eu acho muito legal você falando isso, porque assim... Quem tá no dia a dia, às vezes não tá percebe. No dia, não, a galera que tá lá, assim, que tá... Seja um supervisor, um gerente, ou até um cara que um operador de monitoramento, ou então alguém de tecnologia que tá codando alguma linha, tá cuidando dos nossos softwares, enfim, não faz ideia que o trabalho dele ali, que parece ser de formiguinha, tal, faz toda a diferença. E aí, toda hora que, a reunião do conselho tem 3 em 3 meses, quando chega lá, que ela fala assim, o que aconteceu nos últimos 3 meses, a evolução que a companhia como um todo. Exatamente né? Eu acho que lá você vai falar assim, caramba, essa turma é boa pra caramba. Não, assim, eu acho que as pessoas não têm a dimensão do quanto elas estão fazendo e evoluindo em tão pouco tempo. Assim, eu fico impressionada. Então... Pô, isso... É muito legal, é muito legal. Tenho um orgulho gigantesco disso aqui. Isso aí, gente. Tivemos hoje aqui com a Renatinha, uma NSTecher raiz, a número 3. E Renatinha, super mãe,
amiga, conselheira, uma mulher que veio aqui dar várias dicas para outras mulheres do grupo em como você persistir, crescer e principalmente se impor para conseguir os seus objetivos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei. E vamos junto ainda que temos muitos anos pela frente. Isso aí. Rumo a Nova York. Rumo a Nova York. Muito bom.